Vamos lá, Senhor Jesus abençoe você que está vendo o vídeo, muito obrigado, pessoal, beleza? Ore como se tudo dependesse de mim, mas haja como se tudo dependesse de ti, né? Os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, os corações jamais sentiram o que eu preparei para você. Bom, turma, inscreva no canal Professor Miguel Química, dá uma força para o canal crescer, por favor, tá bom? Nós vamos falar aqui da Unicamp segunda fase, tá bem? 2025. Então nós temos aqui o seguinte, aí pessoal, espero que você tenha dado o seu melhor, né? Porque é muito importante, sem sofrer, porque não tem jeito, né? Meu filho mesmo prestou Unicamp final de 2009, né? E não conseguiu. Aí no outro ano Deus fez outro projeto para ele, né? Aí prestou os vestibulares todos também, novamente, e foi parar lá em Uberaba na UFTM. Então, vamos ver, né? Toca para frente, tá bom? Mas a Unicamp eu acompanho ela há vários anos, né, pessoal? É uma prova de muita análise de texto, muita interpretação, demais, demais, demais. E hoje o pessoal não gosta de ler muito, né, gente? Então, qual que é o seu poder de analisar textos, de interpretar textos, né? Também de química, né? Fazer bastante leitura de química do ambiente, né? Pois que o pessoal não lê. É uma pena isso, né? Tem que fazer a leitura da parte teórica, aquela parte química ambiental toda, que sempre tem nos materiais. Tem que ler aquilo lá que é muito importante. Leia grifo, que é muito legal. Você aumenta seu nível, né? Você dá um torque aí, tá bom? Então, para ir bem no vestibular, acho que qualquer vestibular, né, pessoal? Mas principalmente da Unicamp aqui, ele é bem específico, né? A linguagem da Unicamp é muito familiar, própria dela mesmo, tá certo? Então, você que está no final do terceiro, até antes, né? Já é bom você ir pegando as provas e fazendo essas provas, estudando as provas, não é pegar e fazer, acertei ou errei, não é isso. Estudar realmente as provas, né? As quatro, cinco provas últimas aí, é muito importante você estar, como se diz, né, comendo essas provas aí, tá bom? Beleza, pessoal. Então vamos falar um pouquinho aqui, mas em geral é difícil, né? Coloquei aqui muitas questões de média para difícil, fácil, mas em geral não é uma prova fácil, não, né? Depois que explica, torna-se fácil, né? Começa aqui, por exemplo, né? Uma questão até muito criativa, né? Se você for analisar, né? Muito criativa mesmo. E essa letra A não foi difícil, mas não é tão simples também, né? Porque ela fala aqui, né? Ela fala da exposição do ser humano à radioatividade. Não é questão de radioatividade. Aliás, está errado aqui, viu? É radioatividade a questão. Não sei por que parou esse negócio de funções inorgânicas aqui, tá bom? Beleza. Então ela fala aí, né, do tratamento aí, do diagnóstico, né, do tratamento de doenças, tal, né? Fala aí do flúor, né, pessoal, tá? Um dos principais radionuclídeos utilizados, né? E fala sobre a forma que o nome, beleza, aqui não vou ficar lendo, que isso atrasa muito. Tá certo? Aí falou assim que diagnóstico de doenças do cérebro como tumores, né? Aí falei que uma vez aplicado, né, ele entra na célula e com isso, né, torna lesões, né, como tumores, por exemplo, mais visíveis, né, o exame de radiotomografia por emissão de pósitrons, né, partículas, né, seria o elétron positivo aí, né, da física, da físico-química, tá bom? Então tá aí, aí falou assim que nesse processo, né, o decaimento aí, o tempo de meia-vida do flúor é de 110 minutos. Aí falou aqui, né, pessoal, que a instrução aí para a realização do exame, né, o paciente deve permanecer 1 hora em repouso depois que, que aplicou o material radioativo. Então, 1 hora em repouso. Então, começa 1 hora em repouso, beleza. Aí, o exame é finalizado 30 minutos depois. Então, você gasta aqui 1 hora e meia para fazer esse exame, na verdade. Tudo bem? Tranquilo? Aplicou e aí vai, né? Aí fala aqui, considerando as informações tal, construa no espaço quadriculado lá, lá, no campo de respostas, a curva de decaimento do radioisótopo, do radiofármaco, né? E determine as porcentagens restantes desse radiofármaco em relação a 100% após 4 horas, depois que o paciente ter finalizado o exame. Então aqui já derrubou muita gente, né? Porque aqui talvez, se você esqueceu de ver que aplicou 1 hora, você ficou em repouso, 30 minutos, aí termina 1 hora e 30, você tem que considerar essa 1 hora e 30 aqui. Então aqui foi o pega, né? Então aqui, se você marcou bobeira aqui, aí essa questão tornou-se muito difícil, tá joia? Tá? Porque aí era 1 hora e meia, olha lá, depois do paciente ter finalizado o exame, ele gastou 1 hora e meia para finalizar, tá? Então, deu a impressão que você trabalha só com essas 4 horas, né? Então, esse que é o problema, tá? Então, tá aí, a realização do exame 1 hora e meia, né? Tá certo? Beleza? E aí, 4 horas mais 1 hora e meia dá 5 horas e 30, né? Que vai dar 330 minutos, né? Então, 330 minutos. Então, se você fizer 3 vezes 110, que é a meia vida aqui, ó, dá 3 meias vidas, né? Tá certo?
Então, 330 minutos equivale a 3 meias-vidas, tá bom? Então, 100%, após uma meia-vida, que é 110 minutos, cai para 50%, após outra meia-vida, que é 110 minutos, cai para 25%, e após outra meia-vida, que é 110 minutos, cai para 12,5%. Então, 12,5%. Beleza? Então, tá aí, né? Perguntou o quê? Determina a porcentagem restante do radiofármaco, né, em relação à quantidade inicial. Então, o problema é que a gente ia considerar essas 4 horas ia dançar aqui, não é verdade? Tá? Então, é essas coisinhas a prova do Unicamp. Por isso tem que estar muito bem treinado, né? Se não tiver muito bem treinado, realmente sai decepcionado e até com problema psicológico, né? Igual na FUVEST, né? Que não é muito diferente da Unicamp, não, né? É um estilo um pouco diferente. O estilo é diferente, mas as questões, né? Não é aquela coisa, não. E aí, pessoal, construir o gráfico é tranquilo, né? Se você fez essa parte inicial, né? Construir o gráfico aqui, você coloca. Aí, você coloca as porcentagens aqui, a 100, metade é 50, aqui se metade é 25 e 12,5, né? O tempo, né? 110 minutos, 220, 330, né? 3 meias vidas. Pode continuar se quiser aqui. E aí vai decaindo, né? A ação do radiofar vai decaindo, 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 né? No caso, até tocar aqui, até zerar com o tempo, tá bom? Então é isso, beleza? Vamos fazer a letra B? A letra B fala assim, ó. O item A faz a seguinte afirmação: um radiofármaco para diagnóstico por imagem deve emitir uma radiação incapaz de atravessar o corpo humano, né? Então, aí não tem jeito, né, pessoal? Porque vai reagir de alguma maneira com tecidos, né? Então, como é que faz? Incapaz não tem jeito, né? Ao contrário de um radiofármaco terapêutico por tratamento, deve promover o mínimo possível de interações lesivas aos tecidos vivos. Até aí tudo bem, né? Analisa o campo de você concorda totalmente, se concorda parcialmente ou discorda da afirmação. Totalmente não dá, né? Porque aqui já complica um pouco. Incapaz, esse incapaz de atravessar, está dizendo que é incapaz de interagir com tecidos, né? E fica difícil, né? Então, a concordância seria parcial no caso, né? Pode o radiofármaco, como eu falei, ele interage com tecidos aí, né? Acho que eu tenho o texto disso um pouco claro aí para trás. Tudo bem, vamos embora. Bom, isso aqui é uma outra questão, né, pessoal? Isso aqui é uma outra questão que fala aí, né? Questão de ambiente, né? Aliás, que é muito ambiente na prova, tá? Então ele coloca aí que 2 tipos de telha, né? Aí fala aqui das condições, produção, potenciais, impactos ambientais, é muito preocupado com o ambiente, né? E sempre essas perguntinhas aqui, né, pessoal? Aí, ó, informa os recursos naturais utilizados para a fabricação de cada tipo de telha. São 2 telhas, de fibrocimento e de sanduíche, né? Tá certo? Aí outro, comente os potenciais de impacto da produção dessas telhas. Quer dizer, brincadeira, né? Então esse esse I, um só e 2 I aqui vai, né, vai minando o candidato também, mas tudo bem, vamos embora, vai. Beleza, então, os 2 tipos de telha, né? Então, a telha de fibrocimento e depois de sanduíche. Pra você informar aqui, ó. Informa os recursos naturais utilizados para a fabricação de cada tipo de telha, né? Tá certo? Então, vamos lá, né, pessoal? É basicamente barro, né? Aqui, ó. Barro, argila, né? Argila, calcário, né? Para fabricar a telha ali, né? Na primeira. E na segunda, aí, como já diz aqui, o alumínio, né? Que é a bauxita, né, pessoal? No alumínio você extrai a bauxita, com o recurso natural, e o petróleo, né? Beleza? Tá? Agora com relação aos impactos aí, né? Que é o item 2 aqui, né? O impacto. O impacto pode ocorrer pela emissão de gás estufa, gás carbônico, né, pessoal? Né? Emissão de gás estufa, que é o gás carbônico, por exemplo, tá? Nesse processo aí, tá joia? Porque, vamos lá, gasto de energia, eletrólise da bauxita, né? Olha lá, gasto de energia, no caso da eletrólise da bauxita, né? E a não biodegradabilidade, enrolou, né? Do isopor, tá certo? Porque de um derivado do petróleo ele não é biodegradável, né? Mas aí, você pensar nisso tudo é bem complicado, né? Então, se torna um pouco difícil articular essas coisas aí, né? Tá certo? Então, essa questão da letra A eu julgaria um pouco bem difícil. Aqui até se mataria, né? Bem, que o alumínio é da bauxita, o isopor vem do petróleo, né? Então, uma parte você acertaria até bem, né? Agora, comentar os potenciais de impactos na produção, nas mudanças climáticas aqui, aí ia ser meio complicado, né? Mas tudo bem, vamos lá. Joia? Aí fala que a figura abaixo, né? Olha lá, é obtida, mostra o estudo das telhas de aço revestidas com zinco galvanizadas, né? Então tá aí, considerando as informações, está na figura aí. O mais de novo, aí, aponte os parâmetros de análise, considerado nesse caso, cite 2 conclusões que podem ser obtidas, né? Então aqui, a gente colocou o ambiente de exposição das telhas, né, pessoal? Aqui, ó, você pode ver o ambiente, né?
o ambiente de exposição das telhas, e o zinco como metal de sacrifício, né? A ponte, parâmetros de análise considerados, né? Nesse caso, tá certo? E cite duas conclusões que podem ser obtidas, né? Não, aqui visa uma mistura, eu acho que tinha que acrescentar mais alguma coisa aqui, viu, pessoal? Pra você ver que eles consideraram nesse gabarito oficial deles também, né? Mas aqui tem que acrescentar mais alguma coisa aqui, na minha opinião, tá bom? Não é só isso não, tá? Porque era para apontar os parâmetros de análise considerados nesse caso, né? Acho que coloquei só os parâmetros aqui, né? Os parâmetros, que é o ambiente, né? O ambiente e o zinco que ele é usado como metal de sacrifício, né? E aqui você podia falar no caso aqui, né, pessoal? Você pode notar, vida útil em anos, né? E aí a quantidade de zinco, né? Então, a vida útil em anos. Você vê que, por exemplo, na indústria, né? Na indústria, que na indústria é severa, tá vendo, ó, né? Então você vê aqui que se você pegar aqui, por exemplo, ó, né? Você vê que a utilidade dela em anos, ó, na indústria é muito severa, quer dizer, ela dura pouco aqui, ó, tá vendo? Ó? Porque a indústria, né? Trabalha com substâncias, com emissão de substâncias, né? Muito poluentes aí, né? As indústrias severas, industrial já melhora um pouquinho, marinha, e a rural, que não tem praticamente poluição nenhuma, né? Onde ela dura mais ainda, né, pessoal? Que não tem problema com oxidação, nada disso, né? Por isso que o zinco é usado aqui, né, como protetor catódico, viu, pessoal? Metal de sacrifício, lembra? Bom, então vamos lá, né? Vamos ver o gabarito oficial depois, né, gente? E aqui essa questão fala aqui, ó, das células combustível, eletroquímica, né, pessoal? Célula combustível. É uma questão que também é difícil articular o que pede. A hora que você olha ela resolvida, fala, pô, era isso, tá? Pois tem que ter bastante treinamento, igual eu falei no começo aqui. Não tem outra maneira, tá bom? Então tá aí, né? Então o exercício fala que da célula combustível aí como fonte para gerar energia e tal, né? E aqui fala, né, que sobre a urina humana, né, que é uma fonte alternativa para gerar geração de energia elétrica, né? Aí falou assim, dos sólidos dissolvidos na urina, a ureia é o componente majoritário, podendo chegar 23 gramas por litro. Isso aqui é uma informação importante, 23 gramas por litro. A pessoa urina em média 2 litros por dia, né? Então você vai eliminar 46 gramas. Esse valor deve ser importante para frente aí, com certeza, tá bom? Beleza, então na letra A fala aqui, ó, né? Aí fala a transformação da ureia em alguns produtos, entre eles água, tá certo? Né? É pra você considerar a figura ao lado, tá vendo? Esse é o compartimento anódico, a micro-organismo agregado ao eletrodo, onde ocorre essa transformação aqui, beleza? Tranquilo. Depois pede ainda quantos mols, né? Quantos mols de elétrons passa pelo circuito na transformação total de um mol de ureia. Então, pede a equação química, que é o I1, ó, esse um também, sempre esse I, depois I. Essas são duas coisas que eles colocam sempre aí, né? As mesmas pessoas que fazem vestibular todo ano, não tem a menor dúvida disso, né? Olha lá, escreva a equação química da reação global que ocorre no CC, beleza. Então, a ureia, você começa da ureia então, né, pessoal? Ureia, né? Você vê o quê? Você vê a ureia, você vê que está entrando oxigênio, saindo água e saindo CO2 e N2. Então, você está um pouquinho bem treinado, sei lá, tá vendo? Ureia, mais O2 que está entrando, saindo água, CO2 e N2. Então tá aí, né? Então, né, você já escreveria a equação, claro. Não sei se precisava balancear, mas não vamos balancear ela depois. Então vamos ver isso daí, né? Então tá aí, né? Olha lá, acertando os coeficientes então, né? Não sei se vai ser necessário, mas tá acertado aqui. Um pouquinho de trabalho, se acerta os coeficientes, beleza? Porque aqui tá, vai ser preciso, né, pessoal? Vai ser preciso porque aqui tá pedindo, né? Volta aqui aqui, ó. Determine quantos mols de elétrons passa pelo circuito, beleza? Na transformação total de um mol de ureia. Nem precisaria, porque aqui já tá aqui, já era um mesmo, né? Nem precisaria, né? Nem precisaria. Bom, aí o exercício falou que o NOx aqui é -3, então o nitrogênio vai de -3 para zero, né? De -3 para zero, a variação é de 3, né? De 3. Aí para você achar os elétrons aí em trânsito, né? Como a gente faz aqueles balanceamentos, lembra? De por redox, né? Então 3 vezes 2, 6, 6 elétrons. Então, linguagem microscópica, 6 elétrons, e linguagem macroscópica, 6 mols de elétrons. Tá joia? Tranquilo? Mas não vou dizer que foi fácil, não, né? Olhando assim parece agora, né? Beleza. Vamos tocar? Ué, parece que eu voltei sem querer aqui. Não, não, tá certo. Bom, e aí aqui embaixo então, né? A ureia presente na urina pode ser convertida em fertilizante, né? Na forma de íons amônio. Então, a ureia é convertida em íons amônio. Então, você já escreve essa parte, né? Ureia transformando em amônio, tá certo? Aí o resto, professor, ó, o resto deixa pra lá, né? Tá certo? E olha lá, essa informação do texto, qual seria a massa de amônio?
para a conversão toda a ureia, né? Na urina de uma pessoa por dia, né? Então, aí, já falei isso, 46 gramas se eu utilizar. Aí lembra no começo aqui do exercício que eu falei para você? Então, olha lá, informação do texto, então. A ureia transformando em amônio, tá? Então, te cobrou o amônio, pessoal. NH4 é amônio, né? NH3 é o gás amônia, mas a água forma o cátion. NH4 mais é amônio, mais OH- que é ânion hidróxido. Aí, pessoal, no ano da Funvic, né? No ano da Funvic 2024, nós vimos isso aí, né? Tá certo? Primeiro ano, nono ano, nono ano não nos vimos, não, desculpa. Nós vimos o primeiro ano da Funvic, 2024, né, gente? Tá bom? Aí, ó, tá vendo? Então, a ureia, que tá aqui no texto, a forma, transformando em amônio, como o texto falou. Mas o resto aqui, professor, deixa do jeito que tá, ué. Né? Então, você treinando no Unicamp, você consegue fazer isso. Só que tem que acertar aqui os coeficientes, balancear, né, pessoal? Acertando, balanceando, né? Então você tem aqui uma amônia, né? Que é um mol, vamos trabalhar com mol, né? E aqui dois, por que dois? Porque você tem dois N's, ó, o N aqui, ó. Fora do parênteses tem dois, duas vezes um, dois. Então, dois N de cá, dois N de lá. Pronto, deixa quieto o resto aí, tá bom? E aí, essa é a parte difícil, era a parte muito difícil. Por isso que aqui eu acho que o aluno se enrolava, o candidato, né? Beleza? Bom, agora estequiometria, né? 46 gramas X, né? De ureia, quanto que eu vou ter de amônio, está perguntando. Aí são os dados da tabela, né? Calcula a massa, né? Tem as massas atômicas lá, você acha a massa molecular, passa para a massa molar, dá 60 gramas por mol, um mol 1 vez. Aqui, 14 do N, o H vale 1, 4 vezes 1, 4 com 14, 18. 2 vezes 18, belezinha. Faz a conta, você acha aí 27,6 gramas. Tá bom? Bora? Uma questão aqui bastante criativa, pessoal, mas também a letra A mais ou menos fácil, né? Mas né, se mais ou menos é mais, não era de muito fácil também não, né? Porque ele aí fala aqui, o que que fala aqui? Fala de uma investigação, né, que a Embrapa fez para determinar o balanço de carbono, né? Esse balanço de carbono, pessoal, se refere à emissão e sequestro, né? Emissão, sequestro de carbono e emissão, tá certo? Beleza. Aí falou assim que eles levaram em conta, né? Além da própria emissão do CO2 e do seu sequestro pela plantação, né? As emissões também de metano e de óxido nitroso. Aí falou que a tabela abaixo tem os resultados aqui, beleza? Então tá aqui, né? Então lá, se você é um pecuarista e quer aumentar seu rendimento financeiro, ganhar mais dinheiro, né? Mas que ao mesmo tempo se preocupa, em não impactar muito, né? Com a sua atividade econômica, o meio ambiente, né? Então você leva em fato esses dois fatores aí, tá certo? E aí fala para você assinalar lá nas respostas lá qual seria a mais adequada no seu caso, né? No campo de respostas, né? E justificar ela aí, beleza? Com dados do texto aí. Bom, então você analisando aqui, ó, o CO2, ó, CO2 total em hectare por ano, ó. Ó, tá vendo? Aqui tá o CO2 aí. Esse CO2 é o carbono total, né, que se refere ao sequestro, né, ao sequestro e à emissão, tá joia? Então você percebe aqui, ó, né, que você percebe que 1,30, que houve esse carbono total aqui 1,3, né? Então houve um maior sequestro de carbono. Então, essa interpretação daria para fazer, né? Tá certo? Aqui, esse negativo aqui, ó, né? Já sequestrou bem menos, percebeu ou não? Que tá negativo, né? Tá certo? Se é o carbono total, né? Se esse total aqui tá positivo, o sequestro maior do que a emissão, né? Tá bom? Ah, professor, então eu vou usar a pastagem sem irrigação, com lotação média? Bom, a sem irrigação é que mais sequestra. Só que você tem que levar em conta aqui também, né, pessoal? Levar em conta aqui o rendimento financeiro também, né? Tá certo? Aqui você ganha, ela mais sequestra, mas você vai ganhar menos. Aqui ela sequestra pouco, é quase igual ao sequestro e emissão, né? Tá certo? Só que você ganha um pouco mais aqui, a produtividade, né? Na produtividade, beleza? Né? Como aqui você não está atacando o meio ambiente nenhum dos dois, produtividade maior, você opta por essa aqui então, né? Tranquilo? Ótimo. Bom, agora essa aqui, né, pessoal? Essa aqui, às vezes se atrapalha um pouco, o texto é muito longo, né? A R para lá, R5, R4, forma PA, PAG, o caramba 4. Então, isso aqui às vezes atrapalha um pouco, né? Aí tá falando aqui o valor do CO2, né? CH4, tal, tal, né? Aí falou assim, né? Esse valor aqui, né? Calculado por AR4, foi menor do que o valor encontrado no R5. Então, o R5 é maior. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Então.
Então, menciona que o valor do CO2 R4 é menor, né? Então, do que R5. Então, esse foi maior, beleza? Então, vamos analisar aí o potencial de aquecimento global aí de R4 e R5. Aí você faz essa análise, né? Então, na metodologia, né? R4 e R5, né? Então, tá aqui a R4 e a R5, beleza? Copia do texto aqui, copia aqui embaixo. A gente analisa as duas metodologias, viu? Né? Dura tempo também fazer essas coisas, né, gente? E aí que nós vamos notar? Então, da metodologia aí, né? Então, nós vamos ver aí o quê? Nós vamos analisar o seguinte, né? Acho que eu repeti aqui, né? Metodologia R4, R5, 21, 27, 75, NO2, NO2, 310, 265. Tá, essa parte aqui está repetida. Não há necessidade, não. Até vou voltar aqui. Então, vou voltar aqui. Repetiu, né? Isso mesmo. Não sei por que que eu repeti isso. Beleza? Tranquilo. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Pegar o batedor laser. Beleza. Então, você colocou os valores aqui. O que que você percebeu? Você percebeu o potencial de aquecimento global aqui, ó, né? Do R4 para R5 aqui no caso, né? O N2O diminuiu, né? E você vê que o CH4 aumentou bastante. Percebeu? Né? Então, qual que é a conclusão? Conclusão é que o gás emitido em maior quantidade foi o metano, né? Porque aqui diminuiu, né? De, de a R4 para R5, né? Tá certo? E aqui, no caso, aumentou. Ficou claro, né? Então, você viu, o texto muito grande, tudo, né? Mas no final não era tão desgramado, né? Mas é difícil ser articular, como eu falei, né? Bom, uma outra questão também, é aquilo que eu chamei de médio para difícil, mas é uma questão muito interessante, viu, pessoal? Principalmente essa parte da letra A aqui, né? Tá certo que é o complicado, que envolve o texto, depois envolve proporção, envolve análise de gráfico, tudo. Mas vamos lá, né? Falou que a produção de hidrogênio é a partir da glicose, né, pessoal? E água, né? Para produzir hidrogênio, tá certo? E aí o exercício aqui, você lê aqui, ele fala aqui da equação, né? Aí, a glicose a partir de água produzindo hidrogênio. Aí ele fala, em que tempo a razão entre as velocidades instantâneas de formação dos produtos, né? Tá certo? Se iguala, né? A razão entre os seus coeficientes estequiométricos dos produtos, né? Então, a razão, os coeficientes está aqui, ó, né? Beleza? Aí, 2H2 por 6CO2, então a razão é 2, né? Isto é, a velocidade do hidrogênio é duas vezes maior do que de CO2, né? Porque é 2 para 1, tá certo? Então, você vai ter que achar no gráfico se a velocidade não dá 2 para 1, não dá 2 para 1, tá? Se você for olhar, dá mais ou menos 3,5 aqui, ó. 3,5, ó, se você pegar 3,5 aqui, vai dar 0,4, velocidade instantânea aí do H2, né? Certo? Beleza? E aqui vai dar do 3,5, né? Mais ou menos 4 mesmo, né, pessoal? 3,5, 4, é. 3,5, 4, mais ou menos. Vai dar 0,2, deu pra perceber? Mais ou menos 3,5, 4 aqui, ó. 3,5, olha lá. 0,4 de H2. E aqui 2, 3, 3,5. Exatamente, 3,5 mesmo, né? A Unicamp tem uma mania de não fazer as curvas, gráficos perfeitos, né? 0,2. Deu para sacar? Então, olha lá. O hidrogênio tem velocidade duas vezes maior, só corre no ter mais ou menos 3,5, né? Onde o H2 é 0,4 e o CO2 é 0,2, beleza? Ótimo. Bom, agora aqui vem uma questão, né, pessoal? Essa questão aqui só de olhar, né? Se você está muito treinado, como eu falei, fez várias provas da Unicamp já, tudo, às vezes fez até cursinho já, você entendeu? Então, você não assusta, você já vai mais ou menos com a manha, para engrenar, para encaixar. Você vê que vai encaixando mais ou menos o que eles pedem, né? Aí falou aqui, ó, né? Que é no decorrer do processo, no subestudo, lá o meio, ó, como o meio reacional tenderia ao aumento ou uma diminuição da temperatura. Bom, aqui você já responde isso aqui com certa tranquilidade. Você vê, ó, aqui, ó, você está vendo que está liberando calor. Para baixo que está liberando calor, liberando 3.430, certo? E se você olhar aqui para cima, vai absorvendo. Ó. Então, esse processo é inverso. Você está acostumado com termoquímica aí, né? Então, ó, então aqui vai absorvendo. Ó, você está liberando 3.430 e absorvendo 2.808,
que você percebe? Você percebe que está liberando mais calor do que está absorvendo. Então, um processo exotérmico aí, né? Então, o meio racional, você já vê, o meio racional, né? Libera tanto, então absorve tanto, logo o meio racional é exotérmico, né? Beleza? Ele perguntou aqui, né? Tá lá. O meio racional tenderia a aumento ou diminuição de temperatura. Então, o meio racional, né, o meio racional tenderia a uma diminuição de temperatura, né? Porque vai liberar calor, os processos exotérmicos está liberando calor, então o meio racional tenderia a uma diminuição de temperatura. Tá joia? Deu para sacar? Falei bem bobagem, bobagem não, né? Bora? Bom, e aqui agora, pessoal, o que você quer, o valor da entalpia molar da formação da água, bem clássica, né? Isso aqui é bem clássico quando a gente estuda termoquímica aí, né? Aí H2 mais 2 formando água, né? Então 2H2 mais 1 O2, 2H2O. Como é molar, vou deixar um aqui, um H2, meio de O2, um H2O, beleza? Vou deixar assim, então que foi melhor, né? Aqui, ó. Então, isso daí, ó, mol entalpia molar da água, por um mol de água. Então, como chegar nessa equação? Então, você vai ter que olhar dados aqui do exercício para você chegar nessa equação. Então, aqui em cima, você vai pegar aqui, ó, né, o, o CO2 mais o H2, né, e vai vir aqui nessa transformação toda aqui, ó, dando 6 CO2 mais 2 H2O. Só que aqui, o CO2 com esse H2 aqui, você está vendo? Está entrando aqui 6 O2, deu para perceber? Aqui em cima aqui, ó, 6CO2 mais 12H2, ó, tá? 6CO2 mais 12H2, tá entrando 6O2 aqui e dá 6CO2 mais 2H2O, beleza? Se você enxergou isso, né, que não é fácil, mas foi bem, né? Porque aí você cancela o CO2, né? Cancela o CO2, o que que você vai ter? 12H2, 6O2, 12H2O, 3.430 quilojoules, né? Como você quer chegar nessa equação aqui, ó, de um mol, é só você dividir por 12, né? Divide por 12 vai dar 285,8 kJ por mol. Então, fazendo assim, você vê que vai encaixando, né, gente? A hora que você descobre que o Unicamp faz muito isso para você encaixar as coisas, vai, mas o duro é esse tchan pra você encaixar, né? Beleza, agora aqui, pessoal, eu achei isso aqui um negócio maluco, viu? Maluco que eu digo de assustar, né? Porque aqui fala a preocupação da ONU, ó, um terço da população mundial não tem acesso à água potável. Gente, isso é gente pra caramba. Quantos bilhões de pessoas tem aí? 7, 8 bilhões, sei lá. É gente demais, gente, né? Você já parou pra pensar nisso? Aí fala que as águas das fronteiras, né, são responsáveis por 60% dos fluxos de água doce no mundo. De fronteiras, né? Nossa, então tá longe, hein? E falou que nos últimos 50 anos, desastres relacionados à água representam 70% de todas as mortes relacionadas a desastres naturais. São números alarmantes aí, né? Não sei o que que você achou aí, você leu com atenção, mas já Ave Maria. Aí começa, tem outro texto aqui, não sei o quê, aquela coisa arada toda, né? Aí fala, não sei o quê, lá, comente de que forma os objetivos do segundo artigo, né? Item I, né? Confirmariam as preocupações expressas no primeiro. E depois, contemporizariam a principal preocupação expressa no título do primeiro artigo. Então, o negócio às vezes já está meio no texto, pessoal. O Unicamp faz muito isso. Às vezes as coisas estão meio no texto também. É difícil decifrar, mas como eu escrevi lá, mas é mais ou menos isso, né? Então, se você ler com calma, o primeiro artigo vai mostrar o quê? A interferência antrópica, a interferência do homem no ciclo da água, né? E o segundo vai apresentar técnicas para você captar a água, você dá uma olhada aqui, tá bom? Vou usar um termo meio técnico aqui, mas tudo bem, né? Ação do ser humano, né? Aí o segundo artigo, né? O segundo artigo apresenta, além das técnicas, né? Soluções, né? Soluções de energia renovável e viabilidade, né? Tá certo? Então você vê que tá meio intrínseco aí, mas não é muito simples também responder isso não, né, gente? Bom, agora outra questão aqui, a B, né? Outra não, é a B, né? A letra B, né? Aí dá até um desenho aqui, tá certo? E fala, né, que quer saber a crise mundial da água, né? Fala aí, sobre a crise mundial da água pode se manifestar por escassez da água, excesso de água, né? E três, água muito poluída, né? Aí fala aqui, atribua números um, 2, 3 nos círculos aí, tá certo? E, e aí qual deles, né? E qual delas, né? Um, dois, três, e qual delas, de que forma química pode contribuir para a solução desse problema, né? Bom, pessoal, se você olhar com calma aqui, né? Olha lá.
escassez de água, excesso de água e água muito poluída. Bom, que eu não sei se você parou para pensar, né, pessoal? A evapotranspiração perde muita água, né? Você vê isso muito em biologia, não vê? Agora, na cidade tem muita água, né, pessoal? Na cidade eu acho que tem esse excesso de água, lava a calçada, lava a rua, lava não sei o quê, não é verdade? Né? Eu colocaria excesso de água aqui, dois aqui, né? Beleza? Água poluída, né, pessoal? Água poluída, sem dúvida, na indústria, né? Três aqui. E o um, escassez de água, né, pessoal? Escassez de água, onde você colocar escassez de água? Na agricultura, sei lá, um aqui, ou na vegetação e irrigação natural, né? Que gasta muita água, né? Então, não sei como é que você colocaria isso aí, né? Tem que ver o gabarito oficial disso, né? Beleza? Mas eu colocaria esses números aqui, tá bom? Beleza? Porque que deixa também uma certa liberdade para você colocar esses números, né? Só que aí na indústria, a água poluída, você tinha que colocar o 3 aqui, né? Não tem jeito, né? Você fala, ah, professor, mas pô, em agricultura também, muito fertilizantes também, né? Essas coisas, né? Pode ser, mas a indústria polui mais. Aqui eu acho que se você não coloca o 3 aqui, eu acho que complicaria para você, não é verdade ou não? Tá? Trocar alguma coisa aqui, eu acho que até tudo bem, né? Né, você falar, mas esse 3 eu acho que tá na indústria, né? Negócio de poluição aí, tá bom? Tá? Então você vê que já dá uma chamada, né? Vamos lá. É lá, vegetação natural e irrigação precisa de muito mais água do que indústria e cidade, né? E a contribuição aí é tratar resíduos industriais, tratar resíduos, né, pessoal? Tratamento de resíduos, né? Bom, gente, espero que eu tenha colaborado com vocês aí nessa resolução. Demorou um pouco aí, final do ano, né? Eu folguei um pouco, mas isso aí, tá bom? Agradecer vocês aí, agradecer vocês do fundo do coração, né? Senhor Jesus abençoe vocês, sua família. Obrigado por ter visto o vídeo aí, tá? Dá uma força aí no canal pra gente, tá, gente? Fique com Deus, todos vocês.